perfeitamente em um campo pode causar sérios danos em outro. É por isso que laboratórios analisam amostras constantemente. Em muitos casos, centenas de parâmetros diferentes são monitorados antes que a água percorra o primeiro metro da tubulação. E existe outro ingrediente capaz de mudar completamente o comportamento desse líquido: os polímeros. Essas moléculas especiais tornam a água ligeiramente mais viscosa. Pode parecer um detalhe insignificante, mas essa pequena mudança altera completamente a forma como ela atravessa os poros da rocha. Sem polímeros, parte da água encontra os caminhos mais fáceis e avança rapidamente, deixando grandes volumes de petróleo para trás. Com a viscosidade ajustada, o deslocamento se torna muito mais uniforme. É como empurrar um enorme bloco em vez de formar pequenos rios que escapam pelas laterais. O resultado é um aproveitamento muito maior do reservatório. Em alguns projetos, surfactantes também são adicionados à água. Sua função é reduzir as forças que mantêm. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e inscreva-se agora no canal para não perder os próximos conteúdos. Tem o petróleo aderido às paredes microscópicas da rocha. Durante milhões de anos, parte do óleo permaneceu literalmente presa à superfície mineral. Esses compostos diminuem essa aderência. Assim, gotas que antes permaneciam imóveis conseguem finalmente se desprender e seguir em direção aos poços produtores. Mas, mesmo depois de toda essa preparação, um novo desafio ainda permanece escondido. Um inimigo vivo, microscópico e completamente invisível: as bactérias. Sempre que a água é transportada por longas tubulações, existe a possibilidade de que pequenos micro-organismos também viajem junto. Quando chegam ao reservatório, encontram um ambiente extremamente peculiar. Não existe oxigênio. As temperaturas são elevadas. E diversos compostos químicos servem como fonte de energia. Para algumas espécies, essas condições são praticamente ideais. Entre elas estão as chamadas bactérias redutoras de sulfato. Embora invisíveis, elas podem provocar prejuízos gigantescos. Esses micro-organismos utilizam compostos presentes na água para produzir sulfeto de hidrogênio, conhecido pela fórmula HS. Esse gás possui um cheiro extremamente forte. Mas o odor é apenas o menor dos problemas. O sulfeto de hidrogênio acelera processos de corrosão, deteriora equipamentos, reduz a qualidade do petróleo produzido, aumenta os custos de processamento e pode representar riscos importantes para trabalhadores e para o meio ambiente caso ocorram vazamentos. Em alguns campos, trechos inteiros de tubulações precisaram ser substituídos muito antes do esperado justamente por causa desse processo biológico. Foi então que a indústria percebeu que combater bactérias era tão importante quanto controlar a própria pressão do reservatório. Assim surgiram programas permanentes de tratamento com biocidas. Esses produtos funcionam de maneira semelhante aos desinfetantes utilizados em sistemas industriais. Em concentrações cuidadosamente calculadas, eliminam os micro-organismos antes que eles consigam formar colônias capazes de comprometer toda a operação. Hoje, laboratórios monitoram continuamente a qualidade microbiológica da água. Porque uma população invisível de bactérias pode causar prejuízos de milhões de dólares sem que ninguém perceba imediatamente. Mas, curiosamente, nem mesmo uma água perfeitamente tratada elimina todos os riscos. Existe um erro que pode transformar um dos maiores aliados da produção de petróleo em uma ameaça capaz de destruir parte do próprio reservatório. E tudo depende de uma única variável: a pressão. Durante décadas, engenheiros tentaram resolver esse problema de diversas maneiras. Bombas mais potentes eram instaladas. Novos poços eram perfurados. Equipamentos cada vez maiores eram levados aos campos de petróleo. Mas, na maioria dos casos, o resultado era decepcionante. As bombas conseguiam puxar apenas o petróleo que ainda conseguia chegar até o poço. O restante permanecia preso dentro da rocha. Era como tentar beber o último líquido de uma esponja usando apenas um canudo. Não importava o quanto você sugasse.
A maior parte continuaria presa em seu interior. Foi então que surgiu uma ideia que parecia simples, mas acabaria transformando completamente a indústria do petróleo. Em vez de apenas puxar o petróleo, por que não empurrá-lo? Essa pergunta deu origem ao chamado waterflooding, ou injeção de água. O princípio era surpreendentemente elegante. Se o reservatório havia perdido sua pressão natural, talvez fosse possível criar uma nova pressão artificial. Em vez de depender apenas do gás existente dentro da formação rochosa, engenheiros passaram a utilizar enormes volumes de água para empurrar lentamente o petróleo em direção aos poços produtores. Na prática, isso significava perfurar dois tipos diferentes de poços. Os primeiros continuariam produzindo petróleo normalmente. Os outros fariam exatamente o oposto. Em vez de retirar fluidos do reservatório, eles injetariam água continuamente. Vista de cima, essa distribuição costuma formar desenhos geométricos cuidadosamente planejados. Em muitos campos, um poço produtor fica no centro, enquanto vários poços injetores são posicionados ao redor. A configuração lembra o número 5 de um dado. O objetivo é simples: empurrar o petróleo de maneira uniforme. Quando a água entra lentamente nos poros da rocha, ela começa a ocupar os espaços antes preenchidos pelos fluidos do reservatório. Como a água continua sendo bombeada sem interrupção, a pressão aumenta gradualmente. Esse avanço funciona como um gigantesco pistão invisível. Centímetro por centímetro. Metro por metro. O petróleo é deslocado através daquele labirinto microscópico até alcançar os poços de produção. O processo acontece tão lentamente que pode levar meses ou até anos para que a água injetada percorra todo o caminho. Mas, quando funciona corretamente, os resultados impressionam. Campos considerados praticamente esgotados voltam a produzir durante décadas. Milhões de barris que antes permaneceriam presos para sempre conseguem finalmente alcançar a superfície. Foi exatamente isso que começou a acontecer em diversos campos durante o século XX. Um dos exemplos históricos mais importantes ocorreu na década de 1940, quando grandes projetos de injeção contínua de água demonstraram que era possível aumentar drasticamente a recuperação de petróleo. Em vez de retirar apenas uma pequena parte do óleo existente, alguns reservatórios passaram a produzir uma parcela muito maior de suas reservas originais. A indústria percebeu que havia encontrado uma solução capaz de prolongar a vida útil de campos inteiros. Mas logo surgiu outro problema. Na teoria, bastava injetar água. Na prática, nem toda a água serve. Durante muito tempo, algumas equipes imaginaram que qualquer água disponível poderia ser utilizada. Parecia lógico. Água é água. Mas bastaram alguns testes para mostrar que isso estava completamente errado. Em determinados reservatórios, a produção caiu ainda mais depois do início da injeção. Em vez de facilitar o deslocamento do petróleo, a água parecia bloquear sua passagem. Os engenheiros começaram então uma verdadeira investigação subterrânea. A resposta estava escondida dentro da própria rocha. Muitos reservatórios contêm pequenas quantidades de minerais argilosos misturados aos grãos de areia. Essas partículas permanecem estáveis durante milhares ou milhões de anos. Porém, quando entram em contato com uma água quimicamente inadequada, podem começar a absorver líquido e aumentar de volume. Esse fenômeno é conhecido como inchamento das argilas. Embora aconteça em escala microscópica, suas consequências são enormes. Os poros da rocha ficam parcialmente bloqueados. Os estreitos caminhos por onde o petróleo deveria circular tornam-se ainda menores. Em alguns casos, a permeabilidade do reservatório diminui drasticamente. Era como tentar atravessar uma estrada que, de repente, ficou cheia de obstáculos. O petróleo continuava existindo, mas já não conseguia se mover com a mesma facilidade. Foi nesse momento que a indústria percebeu uma lição fundamental. O sucesso da injeção de água não depende apenas da quantidade bombeada. Depende principalmente da qualidade dessa água.
Antes de descer centenas ou milhares de metros até o reservatório, ela precisa passar por um complexo processo de preparação. Cada detalhe importa. Porque, no mundo da engenharia do petróleo, uma pequena alteração química pode significar milhões de barris recuperados. Ou milhões de barris perdidos para sempre. Os primeiros sistemas de tratamento pareciam simples. Mas, na realidade, escondiam uma engenharia extremamente sofisticada. Antes de ser enviada ao reservatório, a água passa por sucessivas etapas de preparação. Primeiro, filtros removem partículas sólidas que poderiam obstruir tubulações ou bloquear os minúsculos poros da rocha. Depois vem uma etapa ainda mais importante: a remoção do oxigênio. À primeira vista, isso pode parecer estranho. Afinal, por que retirar justamente um dos elementos mais abundantes da água? Porque, centenas ou até milhares de metros abaixo da superfície, o oxigênio se transforma em um inimigo invisível. Quando entra em contato com tubulações metálicas, válvulas e equipamentos de aço, ele acelera processos de corrosão. Com o passar dos anos, pequenas manchas de ferrugem podem transformar-se em rachaduras. Depois em vazamentos. E, em casos extremos, em falhas capazes de interromper completamente a produção de um campo inteiro. Por isso, grandes unidades de deseração trabalham continuamente retirando praticamente todo o oxigênio dissolvido antes da injeção. Mas o tratamento não termina aí. A composição química da água também precisa ser cuidadosamente ajustada. Íons como cálcio e magnésio são adicionados em concentrações específicas para manter o equilíbrio entre a água e os minerais presentes na formação rochosa. Cada reservatório possui características próprias. O que funciona? Imagine abrir a torneira da sua casa e descobrir que, para cada litro de petróleo produzido em algum lugar do planeta, milhares de litros de água precisaram ser enviados para quilômetros abaixo da superfície da Terra. Parece contraditório. Afinal, se o objetivo é extrair petróleo, por que as maiores empresas de energia do mundo gastam bilhões de dólares bombeando água para dentro dos próprios reservatórios? Não seria muito mais simples apenas retirar o petróleo? Durante décadas, muita gente acreditou que os campos de petróleo funcionavam como enormes lagos subterrâneos. Bastava perfurar o solo, instalar uma bomba e esperar que aquele oceano escondido continuasse abastecendo o mundo por tempo indefinido. Mas essa imagem está completamente errada. Na realidade, a maior parte do petróleo nunca flui livremente debaixo da terra. E existe um motivo surpreendente para isso. Hoje, aqui no Mundo Tech 360, você vai descobrir por que a indústria do petróleo depende muito mais da água do que a maioria das pessoas imagina. Vamos entender por que alguns dos maiores campos petrolíferos do planeta deixariam de produzir em poucos anos se milhões de toneladas de água não fossem injetadas continuamente em suas profundezas. Você também vai descobrir como uma ideia aparentemente simples revolucionou completamente a produção mundial de petróleo, por que um pequeno erro pode destruir um reservatório inteiro e como sensores inteligentes monitoram, em tempo real, o movimento invisível da água através das rochas. No final desta história, você provavelmente nunca mais verá um poço de petróleo da mesma forma. Porque, curiosamente, a indústria moderna do petróleo talvez seja, acima de tudo, uma gigantesca indústria de gerenciamento de água. Durante mais de um século, o petróleo impulsionou carros, aviões, navios, fábricas e praticamente toda a economia mundial. Mas existe um detalhe que raramente aparece em documentários ou reportagens. Grande parte desse petróleo jamais chegaria à superfície sem a ajuda da água. Para entender por quê, primeiro precisamos abandonar uma das ideias mais populares sobre o que realmente existe no subsolo. Quando alguém imagina um reservatório de petróleo, normalmente pensa em uma enorme caverna cheia de óleo líquido, como um lago subterrâneo esperando para ser encontrado. Seria uma imagem parecida com uma piscina gigantesca escondida centenas ou milhares de metros abaixo da superfície. Na prática, quase nunca é assim. Em vez de grandes cavernas cheias de petróleo, o que existe são rochas extremamente antigas. Algumas delas foram formadas há dezenas de milhões de anos, quando antigos mares cobriam regiões que hoje são continentes.
Entre as mais importantes estão o arenito e o calcário. À primeira vista, essas rochas parecem completamente sólidas. Mas vistas em escala microscópica, revelam uma estrutura surpreendente. Elas são cheias de pequenos espaços internos, conhecidos como poros. Imagine uma esponja. Ou até mesmo um pedaço de pão. Por fora parecem compactos. Mas, por dentro, possuem milhares de pequenos vazios. Agora reduza esses espaços para dimensões quase invisíveis. É justamente ali que o petróleo permanece armazenado. Não existe um grande lago subterrâneo. Existem milhões de minúsculos poros distribuídos por quilômetros de rocha. E isso muda completamente a forma como o petróleo se comporta. Ao contrário da água que corre livremente por um rio, o petróleo precisa atravessar um verdadeiro labirinto microscópico. Cada gota encontra gargalos extremamente estreitos. Em muitos pontos, as paredes da rocha praticamente prendem o líquido. Além disso, forças como a tensão superficial e a adesão molecular fazem parte do petróleo permanecer aderida aos minerais. Em outras palavras, ele não quer sair dali. Mesmo quando um poço é perfurado, apenas abrir um caminho até o reservatório não significa que todo o petróleo começará a subir automaticamente. Na verdade, o que realmente faz o petróleo subir durante os primeiros anos de produção é algo completamente diferente. É a pressão. Essa pressão existe naturalmente dentro do reservatório muito antes de qualquer perfuração. Durante milhões de anos, enormes camadas de rochas foram se acumulando sobre o petróleo. Ao mesmo tempo, gases naturais ficaram dissolvidos naquele líquido sob altíssima pressão. Quando o poço finalmente alcança o reservatório, acontece algo parecido com abrir uma garrafa de refrigerante. Enquanto ela permanece fechada, o gás fica comprimido. Mas basta retirar a tampa para que a pressão diminua rapidamente. As bolhas se expandem e empurram o líquido para fora. Dentro de um campo de petróleo ocorre um processo semelhante. O gás dissolvido começa a se expandir. Essa expansão cria energia suficiente para empurrar parte do petróleo em direção ao poço. Foi exatamente esse fenômeno que impressionou o mundo no início do século XX. Em 1901, no Texas, o campo de Spindletop entrou para a história. Quando a perfuração atingiu o reservatório, a pressão era tão elevada que uma gigantesca coluna de petróleo foi lançada para o céu. Durante vários dias, milhares de barris escaparam continuamente. As imagens daqueles jatos negros deram origem a uma ideia que parecia fazer sentido. Muitos acreditaram que a Terra possuía reservas praticamente inesgotáveis e que bastava perfurar novos poços para repetir o mesmo espetáculo. Mas a realidade logo mostrou algo diferente. Os impressionantes jatos de petróleo não duravam para sempre. Conforme o reservatório produzia, sua pressão diminuía lentamente. O gás que antes empurrava o petróleo começava a perder força. Depois de algum tempo, parte desse gás ficava presa dentro dos próprios poros da rocha. Em vez de ajudar o petróleo a se mover, ele passava a dificultar sua circulação. O resultado era inevitável. A produção começava a cair. Em muitos campos, isso acontecia depois que apenas uma pequena fração do petróleo original havia sido retirada. Milhões de barris continuavam presos no subsolo. Não porque tivessem acabado, mas porque já não existia energia suficiente para empurrá-los até a superfície. Os engenheiros passaram a enfrentar um problema completamente novo. Como retirar um petróleo que ainda estava lá, mas simplesmente se recusava a se mover? Essa pergunta mudaria para sempre a história da engenharia do petróleo. E a resposta viria de um elemento que, à primeira vista, parecia não ter nenhuma relação com a produção de óleo. A água.